Get out! Halloween pra morrer de medo. Quase ninguém dança sóbrio, a não ser que esteja louco. Sono, essas pequenas fatias de morte, como eu as odeio. Quem é melhor, Fred ou Jason? Let's play a game. Essa aí Eita. Nossa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Hit Como, seu podcast semanal. E hoje com novos convidados, né? Além dos nossos antigos, que eu já tenho que mandar fazer a carteirinha, né? Já tô aqui há tanto tempo. E hoje numa podcast muito especial sobre Halloween e os filmes que influenciaram a vida, né? Pelo chat do grupo já vi que tem muito filme que influenciou, né? E comigo aqui eu quero fazer a breve apresentação, pedir para cada um se apresentar. Vou começar aqui com o meu amigo Danilo, que já é da casa. E aí, Danilo, tudo bom? Tudo jóia. Obrigado pela oportunidade de ir de novo, né? Eu sempre falo isso, gente. Eu ainda não tenho canal, mas eu pretendo criar. Inclusive, eu já tô com um projeto aí que eu acho que até final do ano eu começo a fazer live. Igual o Rodrigo aí mesmo faz. Mais ou menos na mesma pegada que o Rodrigo faz, entendeu? Mas, por enquanto, é isso. E vamos mais um bate-papo aí bem enriquecedor. Depois do que teve do Round 6, eu espero de tudo dessa galera aqui, viu? Então, vamos que vamos aí. Round 6 foi quente mesmo. Foi muito bom, foi muito bom. E Muito bom mesmo. a nossa amiga aqui, Denise, a mulher que mais muda de página, de canal, seja o que for, nossas relações públicas, e que deixa o pessoal de cabelo em pé com as informações de última hora, né? E aí, Denise, tudo bom? Não é? É tipo um filme de terror. É. Vem por aí. Então, galera, boa noite, tudo bem com vocês? Sou Cat, nossa Tudo convidada de hoje. Oi, meninos, Rodrigo, Elson, Vitor e Danilo, tudo bem com vocês? Todos? Tudo bem? Tudo jóia. Top. Um prazer estar com vocês novamente e vale a pena conferir as dicas lá no Cine Série Play, galera. Tinha que Confiro falar mesmo. o jabá. E aqui a nossa Sempre. nova convidada, a Cat, tudo bem? Tudo bem, pode ser Cat, pode ser Kate, tudo A faz. Kate, Eu já Cat. tenho canal, ó. Tá na hora de alguém criar uma, eu já tenho um. Falo sobre esse negócio assim, bem leve, filmes de terror. Coisa que criança assiste, né? Nada demais. Olha. Muito obrigada pelo convite. E o nosso amigo radialista, ex-Jesus Cristo, né? Que já tirou a barba, né? Mas que teve um encontro interessante hoje com ele, com o próprio homem. Nosso amigo radialista, comentarista, não sei o que mais, gamer, Rodrigo Oniades. E aí, cara, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, Elson, Denise, Cat, Danilo e o argentino Victor. Só para abrir esse podcast para dizer o seguinte: a minha paixão por filmes de terror começou por causa de um game chamado Resident Evil em 1996, quando eu fui jogar esse jogo até 4 horas da madrugada, eu sozinho em casa. Me apaixonei pelo jogo, me apaixonei por filmes de terror, e minha paixão por filmes de terror aumentou por causa do Exorcista, versão diretor de 2001, que assisti no cinema. Olha, experiência, cara, pra mim foi impagável. Muito bom. Perfeito. Fiquei Exorcista é impressionado sempre com uma experiência impagável. Fiquei impressionado com a informação precisa. Já vi que é velho. E o nosso amigo Datas aqui. bem, hein? E nosso amigo. Um amigo meu chega e fala: Rodrigo, o que não sei de você gravar data? Eu não sei, né? É da mente, é da cabeça. Tô vendo. Mas isso é bom, isso é muito bom. Me aconteceu mesmo. E o nosso amigo aqui importado, né? Nosso amigo Vitor. E aí, cara, tudo bom? Cara, muito feliz novamente de encontrar vocês. Muito prazer, Cat. Meu nome é Victor. Eu estudei comunicação social, que era basicamente cinema e jornalismo. Moro aqui em Adelaide, já moro em Melbourne, ambos aqui na Austrália. Sou argentino, como deve estar percebendo a Cat. Mas minha esposa é brasileira
Eu escrevo uma página toda em português que criei há uns anos, que se chama Cine que nos mira, que quer dizer em espanhol cinema que olha para a gente, quer dizer em português. E, bom, convido todo mundo a acompanhar a nossa página. E, bom, prontos aqui para debater sobre grandes filmes de terror nessa noite de Halloween. É isso aí. Todo mundo devidamente apresentado. Todo mundo com as suas listinhas na mão de filmes. Com quem a gente vai começar hoje? Vamos começar com quem arrumou o problema? Vamos lá, Denise? Melhor, né? Vamos lá, batatinha frita, 1, 2, 3. Me fala aí, Ai, Denise, qual o filme que mais marcou você? Pra mim, o filme que mais marcou, o filme Filme que de mais terror. marcou foi o Despertar dos Mortos. Nossa. Bem É antigo antigo. mesmo esse. Antigo. Antigo. Bem antigo, descreve Bem aí o antigo filme. mesmo. Mas esse aí foi o que me fez ver outros filmes de terror e até de zumbis também. Alguns outros. Porque eu coloquei uma crítica em cima dele. Aí algumas pessoas vieram falar comigo e tal, não sei o quê, que haviam discordado do que eu tinha falado. Aí começou, aí gerou uma outra discussão, que eu tive que ver outros filmes para poder ter mais respaldo ao falar. Nossa. Então começou daí. E aí, descreve um pouquinho o filme pra gente. Então, o filme O Despertar dos Mortos é um filme... não vou lembrar o nome do diretor agora, alguém pode me... Eu sei que ele é um filme bem antigo, mas a maquiagem dele, assim, pra época, é uma maquiagem, assim, de zumbi que não parece tanto zumbi, porque você vê o sangue, assim, ele é bem, assim... A característica dele, a maquiagem, aquele ano foi uma revolução em si. Mas o filme, no roteiro, para mim, não me chamou tanta atenção, apesar de ser um filme de zumbi. Porque descaracteriza do que a gente vê hoje, assim, em CGI, nesses efeitos todos especiais que tem hoje. E para ser um filme antigo, para época, assim, ele foi uma revolução. Mas é muito bom, assim, a corrida entre zumbis e tal. É bem interessante o filme. Despertar dos Mortos, salvo engano, é do George Romero, né? Isso, É do Romero, Isso. É do Romero, é isso mesmo. Isso. Nunca assisti, gente. 1978. 78? Isso. Não, Isso. é realmente esse mesmo, cheio de efeito prático, muito bom pra época. Realmente é bem legal. Pra época, sim, mas pra hoje não dá aquela sensação, assim, de medo, nem de nada. Você sabe que simplesmente é uma maquiagem e tal, e pronto, acabou assim. Mas tem vezes que alguns filmes, tem vezes que realmente alguns filmes eu prefiro quando é efeito prático. Porque, tipo, outro dia estávamos conversando no grupo, World War Z, tipo, Guerra Mundial Z. Tipo, eles ficam correndo mais que o Usain Bolt. E dá pra ver que é CGI, tipo, exageradamente, parece PlayStation 3. Tipo, Sim, também tem isso, Vitor. Sim. Tipo, se morto um zumbi, o gênero de zumbis tem suas pequenas regras. E claro que depois, como uma coisa fantástica, na real de ficção científica, isso dá para mudar um pouquinho as regras. Mas eu pessoalmente prefiro quando tem mais efeito prático que efeito de CGI, porque parece mais tangível, mais real. Eu prefiro. E não lembro se era esse de George Romero ou outro da saga dele, que ele era um cara que sempre gostava de fazer umas certas críticas sociais, tanto assim que não sei se era esse, porque assisti muito tempo atrás, o refúgio das pessoas que estavam ainda vivas nesse lugar, nessa cidade, era um shopping. E os mortos, os zumbis, eles iam por uma espécie de costume de consumo ao shopping automaticamente, por uma questão de inércia, iam para o shopping, sempre iam para aí. Ele depois escutei e li vídeos de análise e dizia como que ele fez uma crítica social sobre isso. Então até tinha isso, cara. Então, não é meu subgênero favorito, mas tem um par de coisinhas que acho legal. Sim, geralmente os filmes do Romero, ele aborda a questão social, mas o que eu quero citar é o seguinte, é que para efeito prático, os zumbis daquela época eram muito ultrapassados à vista de hoje. Claro que tem uns casos também que são exagerados,
concordo com você. Mas tem outros que já saem bem mais bem feito, que condiz realmente com o que a história quer passar. Uhum. É que, na verdade, eu acho que os zumbis hoje que o cinema aborda é mais pra ele cumprir uma certa agenda de ação, né? Eu acho que... Sim, geralmente é. Sim. Eu acho que hoje as pessoas estão tão acostumadas com cenas rápidas, cenas de ação, que o zumbi tradicional ele não funcionaria muito bem, né? Apesar que ter aquela questão, os filmes mais antigos, aquela questão do pânico, de onde o jumpscare, de você não saber onde está acontecendo, hoje eles já deixam meio que expostos e eles te ganham no susto, mas pela quantidade de criaturas que estão correndo para você, né? Coisa que era bem diferente dos zumbis que a gente conhecia há 30, 40 anos atrás, não é isso? Sim. Isso aí. Sim, é verdade. Filmes de terror hoje em dia tem muito mais desenvolvimento, como no caso Nós e o The Babadook, que foi o que o Vitor me indicou esses dias também. Ele já tem outro contexto, já tem a questão do CGI, já vai muito além, a questão do The Babadook é muito legal, ele é um filme que realmente dá medo, diferente do Despertar dos Mortos que eu assisti, que ele não dá medo, e nem o novo dos Snyder, também não, que tá na Netflix. Também não dá medo, Denise, mas... eu gosto muito do Babadook pelo seguinte, o Rodrigo vai saber, vai entender o que eu vou falar aqui, ou vocês também, né? Por exemplo, ou pra mim, o Rodrigo falou sobre a influência que tem Resident Evil com esses filmes de terror. No meu caso, eu gosto muito de Silent Hill. E o filme Babadook me lembra muito a concepção que Silent Hill como jogo traz, porque não é só o personagem, não é só o vilão, é toda a ambientação que existe por trás daquilo que está acontecendo. Porque, por exemplo, eu já vi um podcast, um cara falando sobre Silent Hill, e eu concordei completamente com eles. O vilão de Silent Hill não é a pessoa física, é a própria cidade. Porque, por exemplo, o cara imagina uma coisa e no jogo acontece essa coisa. Então, tipo, é muito mais do que personagens e encontra outros personagens. É a cidade influenciando em tudo que a pessoa pensa e vai acontecer lá na frente. Babadook, pra mim, é isso. E pra mim, um filme pra ser bom, ele não vai mostrar só uma ação, não vai mostrar só um personagem. Ele vai tratar de um assunto sem precisar falar, só mostrar. Olha isso aqui, ó, deixa eu te mostrar isso aqui pra você entender como é que é o contexto daquilo que tá acontecendo. E quando um diretor faz isso com um filme, eu acho excelente. Que às vezes uma coisa mostrada é muito melhor do que uma coisa falada. Né? E Babadook me passou muito essa impressão. Vocês já tiveram experiência, quem assistiu Babadook, de assistir ele com fones de ouvido estéreo mesmo? Não. Assista. A experiência muda. Eu assisti muito. ontem com esse fone aqui, ó. A experiência muda e muito. Porque ele que faz o filme, ele é muito sensorial. Ele é muito. Medo, viu? Não. Por exemplo, aquela parte no filme que a energia cai, fica aquele negócio meio eletrocutado. Você vê o susto que eu tomei com esse microfone aqui. Quando eu assisti a primeira vez, eu não tinha tomado esse estudo, mas com o microfone, igual ela está falando, a imersão é totalmente diferente. Exato. Eles investiram. Você fica vidrado. Eles investiram. Eu vi uma pequena reportagem falando sobre como é que eles investiram no áudio, né? Tipo, muitos dos sons foram feitos antes da gravação do vídeo, porque eles tinham a intenção de trazer isso para o espectador, né? Tanto que teve algumas sessões que eram feitas com fones de ouvido e não a sala tradicional. Cara, é muito interessante. Quem puder assistir dessa forma, assista, que vale a pena. Vale muito a pena. Não, vale a pena. Depois eu vou rever. Vale a pena. Vale a pena. Não, vê, vale a pena. Vale a pena. Eu imagino que valha, mas assim, eu acho que eu sou a única daqui que não gosta de Babadook, então, né? Eu não acho ele um filme bom. Eu acho um filme interessante.
Assim, Mas por que a Cat não gosta do filme? Não gostou do filme? Gostaria de saber a opinião dela. Porque, vamos lá, ele dá a entender que ele vai pro lado sobrenatural o filme inteiro, mas no final a gente vê que não tinha nada de sobrenatural. Diferente de Silent Hill, como você falou. Ele é totalmente voltado pro psicológico. Lá no final a gente vê que era muito mais profundo o assunto que eles tratavam e não tem nada de sobrenatural de verdade. Fugiu do assunto mas mesmo. talvez... Concordo. Eso Talvez- que me faz gostar más do filme, na real, porque Eu é como que imagino. deixa... É o gosto mesmo. Eu acho que, sim, eu gosto de cada um, claro, mas tecnicamente o filme está muito bem feito porque eu acho o seguinte, é um dos filmes dessa nova geração que eu queria mais falar nessa live, do que é chamado por alguns post-terror. Por quê? Porque é um terror psicológico que mostra menos e sugere mais, e tem toda uma ambientação de som, mas o que tem de novo agora, assim como a Bruxa, o Farol, esse filme maravilhoso, Midsommar, Hereditário, Nós, Corra, e que todos te deixam no final com 2 ou até 3 interpretações, ou até uma referência ou crítica social. Todos têm em comum algo. Então não é somente o susto pelo susto de apareceu uma criatura, ou um monstro, ai que doido, ou olha só, aqui como que o que eu gostei é que te deixa aberto essa coisa, assim como Hereditário na real acaba sobrenatural mesmo. Mas nesse filme te deixa a interpretação aberta de será que era todo o trauma da cabeça da mãe e do filho? Era o que eles chamam em inglês o sorrow, o trauma da perda do pai? Vamos, spoiler alert para todo mundo que está escutando aí. Mas será que era o trauma deles de ter perdido o pai e o marido no caso dela? Ou será que realmente isso se materializou em uma criatura? Acho que tem esse duplo jogo. Acho que eu gostei porque qualquer das duas interpretações acho válida e acho legal, por isso mesmo, porque tipo, como aquela frase que muitas vezes dizem os psicólogos, né? A gente tem que lidar e lutar contra os próprios demônios que temos dentro, os próprios medos, né? Viram Hack, o terror espanhol? Que é mais ou menos essa vibe. Ele vai para um lado físico, entre aspas. Quando eu digo físico, é o lado de pessoas virando zumbis. Correr. Sabe? E aí depois no final a gente vê que é uma coisa relacionada a exorcismo. E eu olhei assim e falei, caramba, gente, eu nunca vi um filme de terror dessa vibe. Ele leva de um lado, depois vai para o outro lado. Mas eu gostei do primeiro filme. Um filme que pode levar nessa forma. Sabe por que eu gostei de Hacks, Rodrigo? Sabe por que eu gostei de Hacks? Porque me lembrou muito o primeiro Exorcista. Primeiro filme do Exorcista. Eu acho me lembrou aquela vibe de Exorcista de trazer o sobrenatural pra gente, né? Uma coisa mais intimista, mostrar a criatura, né? Ou a entidade ali. Então, eu quando vi Rex, eu lembrei muito de Exorcista. Tipo, não sei se eu tô falando alguma bobagem aqui, mas aí eu faço uma pergunta pra vocês. Um filme de terror, ele leva assim mais pro lado... Vamos lá, as pessoas sentirem mais medo, tensão, se aparecer a criatura ou se não aparecer a criatura. Porque o primeiro Bruxa de Blair não tem criatura, tem alguma coisa ali, só que a gente não vê. O filme da Sandra Bullock da Netflix, o Bird Box, não tem, não aparece não aparece nada. É só psicológico. Isso aí. Não tem a necessidade de aparecer a criatura, depende da história. Exato. Agora, tipo, o sobrenatural, ele aparece uns vultos de repente do nada, assim, que é um dos mais atuais, acho que ele é de 2018, por aí, não lembro exatamente, dos mais novos. O sobrenatural, ele aparece as criaturas. Não sei qual é isso. Sobrenatural aparece bastante. Então, não, aparece o primeiro, o terceiro filme, ele é mais dinâmico, né? Mas o primeiro não aparece nada. O primeiro sobrenatural é mais a realidade do susto do que a própria criatura aparecendo. Eu acho o seguinte, na verdade, eu que aparece a criatura, mais lá pro final, pelo menos, quando ele entra lá naquele outro mundo. Eu já tô dando spoiler também, né, gente? Não tem jeito. Não, mas o filme é antigo. Quando ele entra lá no mundo espiritual pra buscar o filho dele, esqueci o nome do cara. Ele vê a criatura lá, aquele que tá segurando o menino lá, não é? Aí aparece bem ele.
Sinais também foi um exemplo disso, que no final apareceu o alienígena lá, porque o filme todo, né, a gente não sabia se era uma coisa física ou se era uma coisa sobrenatural pela forma como os sinais estavam apareceram lá na horta lá do personagem do Mel Gibson. E aí no final a gente viu que era uma coisa... Finais, isso. Aí o final é um filme que foi indo bem, de repente chegou na parte final, ladeira abaixo. Ah, meu Deus do céu. Isso. Era Fiquei muito triste. legal quando não estava aparecendo. Quando apareceu o ET, era... Sim. Eu não me lembro do final de Sinais, tem muitos anos que eu assisti. Sim, parecia PlayStation 2 também, como já era feito, não? Eu olhei pra aquilo e falei, não acredito. Mas aí é que tá. Sinais se caracteriza como um filme de terror? Porque eu não considero ele um filme de terror. Não, eu mais também pra não. suspense. Mais pra suspense. Ele é drama. Ele é drama. Ele é drama. Não é terror. Ele é mais um drama em si do que um filme de terror. Tanto que, na verdade, a gente até tá discutindo sobre o sobrenatural ou terror psicológico, que é onde não tem uma criatura, não tem nada sobrenatural. Eu acho que, na verdade, o legal de certos filmes, como o Babadook, também tem aquele Boa Noite Mamãe, que eu acho excelente, que são aquele quebra de expectativa. Quando você imagina que é uma coisa, mas é uma completamente diferente, né? Sim. Boa Sim, Noite Mamãe sim. eu adorei, porque pra mim ali é o nascimento de um psicopata, né? A forma que ele vê o irmão ali, eu não sei se vocês já assistiram. Não assistiu? Não. E aí é da Não, história pode aqui. falar. Pode falar. Pode Então, falar. Spoiler. Boa Noite Pode falar. Mamãe, ele conta a história de... Tecnicamente você vê duas crianças que moram com a mãe num lugar isolado e eles acreditam que a mãe foi trocada por uma outra criatura quando ela fez uma cirurgia na face, né? E você vê... O filme, basicamente, eu não vou dar tanto spoiler, mas você vê o tempo todo as crianças seguram a mãe pensando que é uma criatura e torturam a mãe o filme inteiro, né? Eu acho, é um dos filmes que eu acho uma sacada, assim, genial, porque ele te leva o caminho inteiro, no final te dá um plot twist, né? E no final te dá outro plot twist, um dentro do outro. Assista que vale a pena. Assista que vale a pena. E deixando aqui, a gente seguindo aqui o rumo, vamos deixar agora a Kate falar qual filme marcou ela de terror. Com certeza o primeiro a me marcar foi, A Hora do Pesadelo, sem dúvida nenhuma. Ah, sim, com Freddy Krueger. Não lembro quantos anos eu tinha, mas eu sei que um dia, eu criança, alguém me contou sobre a história do Freddy Krueger, daquele homem que tinha as garras enormes e matava as pessoas com elas. Eu fiquei com os olhos brilhando e achei aquilo lindo, maravilhoso. Vi todos os filmes. Vi todos os filmes 1 milhão de vezes. A frase que eu falei lá no começo do sono, essas pequenas fatias de morte, é de A Hora do Pesadelo 3. Eu amo essa frase também. Vocês já viram todos os filmes de A Hora do Pesadelo? Eu Já. só vi os primeiros. Mas de criança, Esse todos nós. de criança, Eu já vi todos pelo menos umas 5 vezes, Kate. Mesma coisa não vi eu. nenhum, mas quero assistir. É Não, eu maravilhoso. gosto, adoro. porque- É uma das minhas franquias favoritas de terror também. Gente, não tem nada igual, né? Principalmente naquela época. Surgiu um cara que Exato. atacava pelo sonho, com aquela luva, aquele negócio era um bagulho inovador naquela época, né? E até hoje, pra mim, não surgiu nada igual em quesito vilão. Nem esse daqui. Nem esse daqui. Verdade. Não, De terror slasher. não, nem o Jason, nem o Exterminador. Ninguém chega aos pés dele, da criatividade, Não. da história dele, Exato. do vilão em si, ninguém chega aos pés, pra mim. Até É porque porque ele- quando o filme porque é ele clássico, fala- então ele tende a ser melhor do que os filmes que estão sendo feitos agora. Já tive a experiência com alguns filmes assim. Geralmente os Ninguém clássicos. consegue criar um vilão. Exato. Assim. Exatamente. Exato. Mas na verdade eu acho que é um pouco de falta de coragem de criar um vilão tão poderoso
quanto o Fred, ou até mesmo o Jason, eu já acho ele um pouco fraco. Na verdade, nunca gostei das franquias do Jason. Não, eu também não. Eu acho ele muito fraco. Eu nunca gostei. Em questão de vilania, em questão de personalidade. Eu acho. Pra não dizer que eu não. personalidade. O Fred Krueger Não é mais falha, criativo. não falha. Pra não dizer que eu não gosto, o primeiro eu gosto. Eu acho interessante a história, a questão da mãe tá matando coisas. Eu acho interessante. O restante, eu não gostei, eu achei fraco demais, O porque restante é nunca me deu mais susto. Agora o para- Fred, ele é um personagem que, tipo, pra gente que era criança na época, ele mexia, porque, cara, ele ataca no sonho. Eu lembro que a Sim. primeira vez eu não dormi, entendeu? O saudoso Cineband que dava isso aqui no Brasil, né, à noite, tipo, eu não dormia. Ele é um vilão maravilhoso. É um vilão que, infelizmente, eu não sei se a gente vai conseguir ver um dia, né? Se a gente tem Candyman agora, a versão nova do Candyman, quem sabe, né? Não chega não, chega aos pés não. Não acho que não chega, chega mas eu também, acho não. que Mas foi já uma assistiram? revitalização. Já Eles já estão saiu. trazendo uma franquia antiga. Assim, a esperança de ter alguma coisa nova, né? Teve agora a série do Brinquedo Assassino, que tá mais ou menos. Comecei não. Hã? Não, Não comecei. eu vi e não gostei também, não. É? Bem mais ou menos, a série. É isso aí. Eu nunca. Não é eu nem nunca bom me nem empolguei, ruim, cara. é medíocre, Nunca me é empolguei medíocre. Nossa. Nunca me empolguei com os filmes de Chucky. Nunca me empolguei. E achei engraçado Gosto. outro dia. Eu nunca dei tempo, por isso nunca. Não, me do Chucky não. Nunca assisti assim um inteiro. Uhum. Só pedacinho, por isso não posso falar muito. Só quero dizer, nunca tive como a vontade de dizer, nossa, me interessa muito. Sempre achei mais engraçado do que terror. Tudo isso é parte do subgênero slasher e tudo bem, não é meu preferido, mas como dizia a Katy, o Freddy sempre achei mais interessante, tanto assim que de criança sempre tinha medo no videoclube, quando eu tinha 37 anos. Quando tipo no videoclube passava perto e tinha os posters e ficava com medo, e ficava um pouco com medo e com vontade, com medo e com curiosidade. E assim fui pospondo por anos e nunca depois esqueci de assistir. Então ainda tenho que assistir os filmes de Freddy Krueger. Mas sí, acho bem interessante eso de algunos planos, algunos enfoques, tipo como aquele que está a menina na banheira e ele saindo de debaixo da água. É no primeiro, é isso. Muito icônicos. Sim. Ficaram tipo como muito toda a fantasia Sim. de criança ou de pré-adolescente. Muito icônicos de tipo, você vai dormir e vai ser pego, fudeu, é o pior. E o assunto da sangue também me lembra muito, agora que o assunto de antes os filmes eram muito mais de usar a mulher como objeto sexual, né? Mas uma coisa que também é interessante, não como objeto sexual, mas como explorar a sexualidade, que me lembrou agora, é no filme It. No filme It, os novos, que acho muito melhores que os antigos. Muito melhores que os antigos. Não sei se concordarão. Não, muito melhor. Muito mais assustador, Muito melhor. É. Nossa, mais Skarsgård, aventura. nossa senhora. Sim, aventura. Ele é o mas cara, é o também bichão. O Skarsgård, mano, É o bichão. Sim. ele incorporou o Pennywise, mano. Sim, Igual ninguém incorporou. Sim, e o que estou dizendo é tipo, quando está, por exemplo, a cena da menina, que são todos tipo pré-adolescentes, e ela está no banheiro e começa a sair todo cheio de sangue, que lembra muito aquela cena da cama de Freddy Krueger, quando sai toda a cama, sangue tudo para cima. E como que sempre se brinca muito com isso, né? Com os medos, muitas vezes, das meninas pré-adolescentes, né? Com a primeira menstruação, que a vezes muito, pelo que dizem, né? Que com isso do constrangimento da primeira menstruação, se tu em frente de pessoas, né? Quizás as meninas queiram dizer mais, mas tipo, essa cena de It, quando a menina fica aí como com esse medo, olha como o cara mexeu com isso, pegou uma menina pré-adolescente e fez ela sentir como nojo ou medo dela mesma, como que encheu de sangue ao quarto. Ou seja, nesse sentido, acho bem criativo e bem de um medo verdadeiro que pode ter uma menina aqui, possivelmente, né? Numa pré-adolescência, tipo, sei lá, 11, 12, 13 anos. O que acharam disso? Sim. Sim, verdade. Interessante. Não, A forma que você dissertou é é, interessante. It é coisa, mexe com o psicológico e mexe com
o terror mesmo, o terror em si, né? Porque, por exemplo, mesmo a gente vendo o que pode acontecer com os personagens, quando acontece, a gente tem medo mesmo assim. Então, pra mim, filme de terror é bom por causa disso. Porque mesmo a gente adivinhando o que o filme vai trazer, quando acontece, a gente sente medo mesmo assim. O sentimento, igual você falou aí, Vitor, de, por exemplo, ela mexer com o psicológico da menina, mexer com os outros também, mexer com, por exemplo, com a estrutura familiar, mostrar o tanto que é decadente a família da menina, o tanto que ela precisava de proteção e não tinha, né? Então, tipo, às vezes eu imaginava. Às vezes eu imaginava que ele ia explorar esse tipo de coisa contra as crianças. E mesmo sabendo que ele ia explorar, quando acontecia, eu morria de medo. Eu morria e falava, porra, mas por que aconteceu isso, né? Então, por exemplo, essa pegada psicológica, né, do It, a coisa é perfeita, mano. Além do próprio vilão, que é outro personagem icônico demais. Que tá na lista, assim, tá um pouquinho abaixo do Fred só, mas tá bem ali no topo dos vilões de terror também, porque ele é uma criatura que tipo assim, ó. Ele é basicamente uma incógnita, né? A gente sabe o que ele é uma criatura cósmica, de acordo com os livros, né? Mas a gente não sabe 100% da origem dele. Exato. Então fica ali esse mistério, o que ele pode. É maravilhoso. O que ele pode fazer, e mesmo sabendo o que ele vai fazer, a gente se assusta. Pra mim, terror é isso, entendeu? É uma coisa que mesmo que quando a gente espera, a gente assusta, mesmo assim. Ele faz parte do famoso terror cósmico, né? Que eu adoro, eu amo. Até lembro... Eu nem ia falar desse filme, mas eu gosto dele, que é o Enigma do Horizonte. Tem o Enigma do Outro Mundo e o Enigma do Horizonte, que também é um filme extraordinário, né? Engraçado que... Oi? Com Sam Neill, o ator de Jurassic Park, que é daqui. Isso, exatamente. Assim como Babadook, que é australiano. Exatamente. Cara... Esse filme me marcou. Na verdade, eu sempre coloco assim, eu não sei qual é o melhor, se é Enigma do Outro Mundo ou Enigma do Horizonte. Porque o Enigma do Outro Mundo, eu acho que ele foi melhor, ele foi mais explorado. Eu acho que você sentia um tanto mais desconfortável com as criaturas se transformando. Já o Enigma do Horizonte, eu acho que ele pecou um pouco em tentar passar a ideia, aquele terror claustrofóbico dentro de uma nave que você não tem ajuda, você não sabe o que está acontecendo. Você ali tem um monte de cientista que, cara, o que está acontecendo? Eles mexendo na mente, é uma coisa interessante. Eu gosto muito dessa linha meio que Lovecraftiana, né? Maravilhoso. Sim, o terror cósmico, né? Aquele que você não sabe o que tá acontecendo. Exato. A coisa foge até do parâmetro de mundo, né? Fica aquela coisa meio... É como It. É uma criatura mesmo, que ela foge da compreensão humana. É um paralelo que a gente pode fazer, que geralmente os filmes sobrenaturais, de fantasmas, de demônios, coisa e tal, você entende o que é a criatura que tá atacando ali. Você sabe que é poderosa, coisa e tal. Mas quando você mexe com o horror cósmico, você não sabe o que é a criatura que tá ali. Você meio que só foge dela. Você não tem como escapar, né? Basicamente isso. Você só retarda a criatura. Você nunca foge dela. O It é bem isso. Você retarda a criatura, mas sabe que ela vai voltar. Né? Sim. Exato. Y falando en terror cósmico, quería conectar ahí rápidamente con outra saga que eu gosto muito. Na realidade eu gosto muito do primeiro e do segundo, o terceiro mais ou menos, já o quarto desandou, que é a saga de Alien com Sigourney Weaver, uma das grandes ícones femininas do cinema de terror, se não é maior. É muito legal, cara. Eu gosto muito da parada mais de terror psicológico cósmico, do primeiro, mais devagar, mas é um dos primeiros filmes que misturou tipo terror com sci-fi bem, sem contar os filmes dos anos 50 que era tipo a formiga, a coisa, eram coisas tudo super exagerado, com CGI feio pra caralho. Em cambio, esse com efeito prático velho pra caralho. Esse aí são as trecheiras.
Até aí era tudo mais bizarro. Aqui era como mais realista. E foi legal porque era como que não era uma coisa muito como posso dizer, que eram todos cientistas. Era uma nave que era como se fosse de transporte de trabalhadores. Era como de... Imagina como se fosse uma exploração de, sei lá, de gás ou de petróleo, só que uma coisa assim no espaço. Então você tinha a sensação de que, cara, essas pessoas são pessoas como nós, são pessoas normais, são como se fossem caminhoneiros, não sabem porra nenhuma. Mais ou menos sabem um pouco o capitão e Helen Ripley. Mas eles, tipo, escutam um pedido de auxílio de um planeta, vão ajudar, já não tem mais ninguém vivo, encontram restos, tem um mistério de que porra é essa, tem aquele mistério que é chamado de o Space Jockey, que é tipo uma criatura que ficou como se fosse a estrutura do exoesqueleto fora, com o buraco na barriga, e você pensa, caralho, esse bicho gigante ficou morto por alguma coisa, imagina se pega a gente. Estamos fugindo. E aí eles são pegos por aquela criatura que te pega na boca, que é nojenta, muito bom, cara. É muito bom. Ele vai crescendo, tem o elemento também dos androides, de como no primeiro filme o androide fica como, ninguém sabe que é um androide, e ele fica querendo proteger a criatura para levar para a empresa onde pertence, né, a Wayland Industries, para que virar fazer fortunas com uma espécie de arma biológica, usar esse para arma biológica. E no segundo, o androide é o contrário. O androide, ele não confia no androide, tem preconceito com o androide, por uma má experiência, mas na real, nesse caso, é bom. Todas essas coisinhas eu gosto muito, né? O empoderamento feminino nos filmes de terror também é uma coisa interessante. Exato, e leiam os quadrinhos porque tem muita informação boa que não aparece nos filmes. Rodrigo Oniades, tá calado aí, cara, tá lembrando de Resident Evil. Lembrando e lamentando o fato de que Resident Evil não teve filme bom que faça jus à história do jogo, né? E nem vai ter. Quem não jogou o Resident Evil 7 e o 8, que é o Village, nossa, vocês vão... Eu confesso que quando eu vou ver um filme de terror, eu sou uma pessoa muito frágil com jumpscare. Até falei pra Cat, que a gente se conheceu na cabine de imprensa de Maligno, que eu gostei do filme, ela não gostou tanto assim, mas eu compreendo as críticas dela, eu compreendo. Porque quando vem um filme de terror, quando eu vou assistir um filme de terror, eu já vou preparado pra tomar susto. Qualquer coisinha que vá aparecer no filme de terror, eu já tomo um susto. Eu sou muito frágil com jumpscare. Eu sou frágil. Me acontece para algo parecido, mas eu gosto. É tipo montanha russa, eu gosto dessa adrenalina. Vai tomar um susto bom assistindo Espíritos Obscuros, hein? Já tá me dando... Cara, vocês têm que ver aqui. Eu jogando Resident Evil 7 pela primeira vez, tá lá no meu canal Máscara Nerd, cara. Quando aparece a cara não, ele assustou. A Mia. Você viu, Danilo? Eu vi. A Mia, na nossa cara, eu vi. A Mia faz tum. Um trem doido demais, mano. Isso, aquilo. Imagina jogando com VR, gente. O bicho na sua frente ali. Nossa senhora, tá louco. Não, tô falando, com o jogo de terror, eu amo jogo de terror porque eu gosto de tomar aquele susto. No jogo de terror, quando eu tomo susto, quando tem aquela história sensacional, tipo Resident Evil, a fórmula tá funcionando. O que é diferente num filme. Porque eu posso tomar susto em um filme de terror, mas não quer dizer que a fórmula funciona porque, tipo, A Freira. Eu tomei susto com A Freira, mas o filme é ruim. O filme, lamentavelmente, é ruim. Tem muita coisa errada naquele filme. Eu fiquei decepcionado. Filme de terror, né? Filme de terror tem muito isso. Tem muito isso, filme de terror. E temos que separar se o filme é bom de sustos. Porque a vezes tem o famoso recurso de jumpscare, que é tipo, com aquela musiquinha. Ella numa porra de uma porta e numa porra de um gato. Isso é um recurso barato, qualquer um pode fazer isso. Não, quando o jumpscare é colocado, quando o jumpscare é colocado pra adiantar a história, eu entendo e compreendo colocar ele. Mas igual você falou aí, Vitor, colocar o jumpscare só pra assustar a gente, cara, pelo amor de Deus. Eu não gosto. Mas aí deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A gente tá falando aqui, a maioria dos filmes interessantes são filmes lá dos anos 90, né? Basicamente, talvez, não sei, a impressão minha, mas os novos filmes de 2000 pra cá não surtem tanto efeito. Por quê? Eu quero ver essa opinião da Cat, porque ela falou de Maligno e eu pensei
que Você todo mundo gostou de gostava. Maligno, né? Eu gostei, achei interessante. Eu gostei. Achei interessante Mas, assim, porque eu não vi a eu achei sacada da forma que foi No sé feito. cuál es. Eu achei interessante. Eu achei interessante a sacada. Porque a ideia já existe em outros filmes, já vi a mesma ideia. Mas da forma que ela foi explorada, eu achei interessante. Agora eu queria saber por quê. Então Mas ele você abate gosta do de sobrenatural. diálogo, né? Oi? Aquele subgênero italiano, diálogo. Sim, sim. Diablo, gosta? Sí, Diablo, Eu que não. sea amarelo. Tá aí, não é que eu achei a história ruim, eu achei muito... Peraí, eu ia falar o final. Eu ia falar o final. Não, Vamos não ver tem se eu problema. consigo falar Eu sem- acho que não sem tem problema em spoiler. Tem problema pra vocês? É muito recente. Não, Não tem problema Não. nenhum. Não, pode falar. Mas pode falar. Pode falar. Por mim, Manda tranquilo. ver. Pode Eu falar. achei muito legal e completamente inesperado aquele negócio da cabeça. Eu não quero falar, não quero dar spoiler. Tá bom. Não quero dar esse spoiler, porque Mas pode... aí dá opinião aí sobre o que você achou do filme, assim, sem tentando não dar tanto spoiler, já que você não quer. Isso, Vamos ajudar a Trilha Cat aqui. sonora A origem do vilão. exageradíssima, Isso. horrível pra mim. Nossa, meu Deus. Isso. Só de lembrar da trilha sonora de Maligno eu já fico muito exagerada. Em momentos que não tinha absolutamente nada acontecendo, tinha aquela trilha sonora super pesada ali. A pessoa só tava lá parada fazendo alguma Sim. coisa, e aquela trilha sonora super exagerada. Essa é uma das coisas que eu não gostei. Deixa eu tentar lembrar das outras. A Vamos atuação lá. dos atores do elenco. Não achei Você ruim, falou- não. Que tava um negócio mexicano, você falou pra mim? Mas Ah, não é nem em relação à atuação. Tá mais pros diálogos mesmo. Isso, diálogo, perfeito. Gente, era cada close que, meu Deus. Tô tentando lembrar daquela fala que a menina chega pra mãe dela e pergunta se ela sabe quem é o... Como é o nome, Rodrigo? Você se lembra? O nome do outro, do irmão dela? Gabriel. Gabriel. Quem é Gabriel? E aí a mãe dela... Vai dar aquele close assim na cara dela. Gabriel. Parece uma novela mexicana, Sim, gente. sim, sim. Ah. Entendi. no sé. Parece muito. Mas assim. É muito exagerado. Parece teatral. Não, sabe? entendi o que você quer dizer. Mas assim, eu gostei. A história eu achei interessante, a forma que se monta. E parando pra pensar, a gente anda meio órfão de filme bom de terror, né? Eu discordo tanto así que yo tinha proposto para esta live falar de filmes de terror dos últimos 10 anos. Aham. Eu acho que agora não é que são fracos, são distintos. Só que quem está acostumado a mais sangre, slasher, jumpscare, coisa tipo Can, assim, vai achar muito parado. Mas são filmes que estão sendo mais premiados, melhor ranqueados em um monte de Mas páginas de aí é que críticos. tá, ó, Vitor. Mesmo que eles sejam premiados, eles são premiados de acordo com a época que eles são premiados. Se a gente for pegar, assim, de forma crua, Não, mas- esquece a datação, os efeitos, coisa e tal. Você pegar filmes mais antigos, você vai ver que a proposta e, vamos dizer, a ousadia de fazer o filme é um pouco maior do que alguns filmes de hoje. Entendeu? Eu acho que talvez a exploração de muita Elson, coisa digital. Até pelo filme que eu vou falar. Sim, no meu sim, caso, sim. é um exemplo Aham. disso. Não, tudo bem. É só uma ideia. É só uma ideia porque o que acontece pelo menos de minha parte, eu não consigo sentar hoje e ver um filme de terror, pelo menos os últimos que eu vi, e ficar assim 100% do tempo sentado vidrado na tela. Tipo, como por exemplo Corra. Tem gente que classifica Corra como um filme de terror. Pra mim não é. Entendeu? Eu não, Pra mim eu também gostei, não. eu gostei muito do Suspense. filme, gostei muito da crítica. Gostei muito do filme, gostei muito da crítica que ele propõe, mas pra mim não foi um filme que, poxa, eu fiquei aflito em assistir. Entendeu? Mas este asunto é um terror que não te bate tanto pelo susto, mas que entra mais profundo e mais de ambientação e mais de crítica social. Por isso Aham. falo de post-terror, porque te deixa pensando na mensagem e nas interpretações. Pero essa parada é outra. Eu acho que, claro que gosto e cada um gosta do que quer.
mas tecnicamente não são os efeitos. Os filmes estão sendo, para mim, bons. Por exemplo, e sim acho que são desafiadores, e sim acho maravilhosas as coisas, porque temos diferentes posturas e é legal debater. Mas, tipo, Corra, sim acho que quebrou barreiras, porque foi o primeiro, olha isto, primeiro filme em quase 100 anos de Oscars que deu o Oscar de melhor roteirista a um negro. Primeiro filme. Claro que como filme de gerar más medo, me gerou más medo Nos, que quiere decir que en inglés es Us, y que tiene un duplo sentido por Us, por USA, tiene un duplo sentido por USA, eu amo Us. Você também eu amo demais. Nós é bom demais. É muito bom. É um dos melhores filmes. Mais do que Corra. Eu gosto de Us mais do que Corra ainda. Corra, eu acho também. Um pouquinho com Nelson, que sim, é mais assustador. Nós, e até o Jordan Peele, o diretor e roteirista, falou: esse que vem agora, Nós, esse sim é mais de terror mesmo. Porque ele já ouviu. Não, Jordan Peele é um comediante de sketch simples. Um cara que fez. É um comediante. É um comediante, gente. Fazendo um filme desse de terror. Fazia roteiros de comédia. Tanto assim que Corra. De sketch simples. Tem momentos engraçados, Corra. Como quando, por exemplo, chega no final um amigo negro que era policial e diz: lembra que te falei? Tem um lugar que tá cheio de branco. Alguma merda vai dar. Nós também tem. Sim. Não, ele mexe. Ele é muito. Tem um alívio cômico ali, outro ali. E eu acho que esse alívio cômico é o que fez o filme, pra mim, excelente. Porque ele soube no momento certo fazer o alívio cômico. Entendeu? Tinha momentos de tensão e momentos de... um pouco não tão pesado quanto normalmente é pra ser o filme de terror, assim, pra causar medo. Mas como ele dá o alívio cômico, ele já dá aquela aliviada. Você já não fica, assim, com tanto medo como veria alguns outros filmes. E outra coisa que tem interessante é Corra e Nós, especialmente Corra, eu acho que é mais sobre racismo. Nós é mais sobre racismo, mas principalmente sobre desigualdade social. Porque tanto assim que quando entram os doblos, os dublês para casa e ficam todos aí tensos, depois descobrimos que a mãe, na real, sabia quem eram. Mas aí, spoiler alert, né? Todo mundo acha que assistiu. Mas tipo, aí o primeiro que dizem: quem são eles? Somos americanos. Eles dizem: somos americanos. Tipo, como, eu senti como que foi, tipo, como dizendo, mesmo que quieran, que no quieran, tipo, nem saber de nós, ou que a gente esteja escondido, tipo, no submundo, nós somos parte dessa porra. Tipo, somos parte do país, gostem ou não. Eu gostei muito da parada, que um terror bem distinto, tem momentos tensos, tem até um pouquinho de humor em vários momentos. E sim, uma coisa que também gostei é como mostra que sempre o pai quer puxar um pouquinho a mais para alcançar ser aquela família que de ascensão social, que tipo, o amigo tem aquele iate, ele quer ter um iate, aquele faz isto e ele quer ter isto. A família de brancos, amigos deles, né? Que está aquela atriz de Handmaid's Tale, como chama? Elizabeth Moss, tão boa essa atriz. A Lupita. Acho que... Não, a Lupita também, que arrasa nesse filme, injusticiada, devia ter sido indicada pelo menos. Ela faz 2 papéis nesse filme. Outra atriz que você tá falando. Sim, não, o que estava dizendo é que nesse filme acho que Lupita arrasa, mas a loira, amiga dela... sim, tá. É a atriz de Handmaid's Tale. Elizabeth Moss. Elizabeth Moss, maravilhosa. Não, perfeita. Ela fez um papel, pra mim foi perfeita. Cara, pra mim foi perfeito. Aquele papel dela ficou ótimo mesmo. Muito bom. Ela é super talentosa. Ela é boa em todos os filmes, até um Homem Invisível também. O Homem Invisível, cara, assisti agora há pouco. Agora me contem vocês o que acham. Cara, é bom pra caramba. É bom pra caramba. Assisti agora há pouco, eu tinha ouvido muito elogio. É bom pra caramba. Sim, filme super elogiado. Verdade. É muito bom. Toca no assunto da violência doméstica, do feminicídio, do relacionamento abusivo. Cara, é muito bom. É muito bom. Muito bom. As primeiras cenas são muito como sutis,
não tem tipo jumpscare, são muito sutis e jogam muito naquilo da tensão da mulher estar num relacionamento abusivo de em qualquer momento poder ser batida ou morta. Cara, é muito bom. O que acharam vocês? Eu amei também. Nós é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu já assisti 4 vezes ou 5, me lembro agora. O que acha? Kat, eu assisti 8 vezes no cinema. Um dia depois do outro. Sério? No cinema Não, foram 3. eu fui domingo até terça. Todo dia uma vez. Foram 3. No cinema. Pense em alguém exagerado. Não, eu gostei. Quando eu gosto, eu vou longe. Gostou mais do que eu, hein? Nunca tinha encontrado alguém assim, não. Mas esse filme vale a pena mesmo. Ele é muito bom. Legal. Agora tá na Netflix, eu vou assistir mais umas 5 vezes aí, pelo menos. Eu também. E puxando a deixa aqui, o Danilo, que não falou ainda do seu filme, né? Isso. Rapaz, eu vou contar uma história antes de falar do filme, tá? Pra vocês entenderem o contexto por que eu gosto tanto desse filme. Eu não sei se vocês já ouviram falar na igreja Sara Nossa Terra. Eu era líder, eu era líder de célula nessa. Eu era líder de célula nessa igreja. Eu tava quase virando pastor. O meu líder chegou e falou: Danilo, eu quero que você veja O Exorcista, eu quero que você estude o filme. Quero que você estude. Pega o filme e vê 300 vezes o filme e estude ele. Pra ver o que você acha, por exemplo, porque eu era da parte da igreja e eu já tinha me tornado diácono na igreja e eu estava perto de liderar, ministrar os cultos de possessão. Questão de libertação, os cultos de libertação dentro da igreja, porque eu já era treinado para isso. Aí o meu líder falou, não, você vai ver Exorcista e estuda, pega o filme e estuda, faz um TCC, eu quero ver um trabalho seu em cima desse filme. Eu vi Exorcista 139 vezes. Eu fiz uma tese pro meu pastorado, uma tese de 19 laudos pro meu pastorado sobre esse filme. E hoje, por exemplo, tem vários filmes, igual a Kate falou. Pra mim a minha franquia favorita, as 2 franquias favoritas, é A Hora do Pesadelo e Alien. Inclusive eu tenho as 2 aqui em DVD e Blu-ray. Eu tenho todos os filmes aqui comprados. Então, mas em questão de filme, por exemplo, você perguntou, o filme que mudou, o filme que mais marcou a minha vida foi esse, porque eu vi muitas vezes, eu estudei o filme, por exemplo, eu fui atrás de diretor, de roteiro que poderia ter sido do filme e não foi. Eu fiz um trabalho, mais do que ver o filme, eu fiz um trabalho externo sobre... Mas, por exemplo, falando sobre o filme em si, né? Por que eu gostei tanto do filme? Mesmo tendo assistido tudo, assim, mesmo o meu pastor tendo falado para me assistir. Por que eu gosto tanto de Exorcista? O filme para mim, é um terror completo. Ele consegue ser intimista, ele consegue ter uma crítica social, ele consegue mostrar o lado da igreja e o lado da mãe, né, da família que está sofrendo aquilo. Então, para mim, por exemplo, eu concordo com o Vitor quando ele fala que um filme é muito mais que jumpscare, é muito mais do que pregar um susto. Você vê, quando o padre estava querendo exorcizar a menina, ele nem prestou atenção no que estava em volta dela, a princípio, no começo, né? Que ele achou que ia lá e ia expulsar o demônio embora. E não foi dessa maneira, né? O filme mostrou que era muito mais que um exorcismo em si. Era um filme para mostrar uma realidade social, uma realidade da igreja católica também. Mostrar como era a relação do padre até com a comunidade, né? Com as pessoas que estavam ali. Então, assim, você falando, Vitor, agora há pouco, falando assim, hoje em dia existe uma crítica social nos filmes. Eu concordo.
É igual eu falei, corra nós. E Midsommar pra mim, você viu, Midsommar eu assisti ontem. Eu falei pra vocês que eu não tinha assistido. A primeira vez que eu assisti foi ontem. Midsommar foi eu assisti ontem. Eu amo Não, também. não, fantástico o filme. Ele tem uma crítica social também muito grande. Então, por exemplo, eu gosto mais de filmes de terror nessa pegada, que tem uma crítica social, que existe uma interação, uma coisa mais intimista, né? Eu gosto de filme de terror que me transporta pra dentro do filme. Que fala assim, não, aqui eu não vou só te mostrar um filme de terror, você vai adentrar ao problema, a ambientação do filme. Pra mim, filme de terror é isso, gente, entendeu? E Exorcista é um exemplo, igual Hora do Pesadelo, né, que é um exemplo máximo disso, que não é só um padre exorcizando uma menina. Não é só um padre exorcizando uma menina, entendeu? É muito mais que isso. Pois É é. isso aí. Olha. Então, a Cat caiu. Cat? caiu. Só minha câmera. Ah, A Cat Foi pega de surpresa aquilo que eu falei pra Denise. foi vê, tipo só os 40 minutos. Eu terminei de falar. Aí, Aí já- a minha câmera resolveu descarregar porque você assistiu o Exorcista 139 vezes, nem ela acreditou nisso. Gente, E em ela 3 falou, anos. 139. Vou fazer o seguinte, três o anos. Hit Combo vai fazer agora uma campanha no Kickstarter, porque esse homem tem que fazer a continuação do Exorcista. Não tem um Não, especialista tem. maior. vezes, gente, meu Deus. Não, o pior que tem uma. Não, eu sei que tem as Tem continuações. continuação. Não, eu sei, eu conheço as continuações, uma pior do que a outra. Uma pior do que a outra, porque na verdade foi tudo que essa Nick. Só um que prestou, sinceramente. Assim, o Exorcista, o pra mim, início... só o primeiro. É só o primeiro que é bom. O Exorcista, Agora o início, até que não é tão ruim assim, não. O início tem momentos que eu gostei realmente. Tem momentos que eu gostei. Que parecia que o Momentos final era também, um. momentos. Parecia que a pessoa possuída era uma e era outra no final. Isso, exatamente. Esse Aquele elemento final eu também é gostei. muito bom. Sim. Não, o final é muito bom. Cara, Não, por Não, exemplo, já que- a crítica social que eu fiz, a crítica social que eu falo que tem no filme, o final mostra exatamente isso. Porque, por exemplo, a Igreja Católica não é essa entidade que todo mundo acha que vai lá, chega, expulsa e vai embora. Não é, gente. Entendeu? Isso Por mostra exemplo, bem também o exorcismo de Emily Rose. sim. Esse Sim, filme é sim. muito bom. sim, Nossa, não, eu amei pra mim, Emily Rose é a continuação de Exorcista, o primeiro, pra mim. Entendeu? Eu acho que Emily Rose é uma continuação direta de Exorcista pra Ô mim. Danilo, Disponível. a gente pode dizer que é o sucessor espiritual do Exorcista, o Exorcismo de Emily Sim. Rose. Boa, Sim. boa, É isso. boa. É isso. Porque o Exorcismo de Emily Rose era pra ter sido o Exorcista 2 na época. E o Exorcista 2 não foi. Nem o 2, nem o 3. E é um caso real. Não, o 3, Deus me livre. Exorcista Nem 3, assisti. nossa senhora. Não, Cara, nem meu filho tava vê, assistindo nem vê. Na Nem vê. Record, na Record, no SBT, enfim. Ele tava Não. falando, pô, tô com sono, não aguento mais ver esse Não, filme. É muito Não, diálogo. é muita coisa muito chato. Muito chato. É Eu só vi o diálogo. dois. Qual? O Herege, o 2. Não, o 2 é até bom. O 3 nem assiste. Vai por mim, não assiste. É tedioso o filme. É tedioso. Pessoal, eu queria perguntar o que acham, já que Danilo falou, o que acham dos dois filmes que por ahora fez Ari Aster, vai ser diretor, que seriam Midsommar, que agora falou Danilo, e Hereditário. O que acham de cada um? Depois eu falo meu ponto de vista. Hereditário é Sim. um... Pode continuar. Fala. Isso, a gente tava que- falando sobre isso de filmes que dão a entender que são uma coisa e no final volta pro lado psicológico. Eu falei pra vocês que eu não gostava. Hereditário não tá dentro dessa lista porque lá pro final a gente consegue ir pros dois lados. Tanto pro lado Isso. do... Não é psicológico a palavra que eu quero. Vamos falar psicológico mesmo. Já me fugiu a palavra. No começo parecia que era É, uma pessoa ter realmente um problema hereditário de que toda a família estava. No começo parecia algo mais espiritual. Pareceu algo mais espiritual, mas depois, conforme o filme foi, ele foi tornando mais psicológico. Pelo menos é o meu ver, né?
eu acho como que é ao contrário. Porque, tipo, ele parece que no começo, tipo, a mãe vai à terapia, parece como que eles tivessem esquizofrenia, que um amigo tinha. Um amigo, Adriano, manda um abraço. Ele gosta de rock, tudo. Esquizofrenia é quando você vê e ouve coisas que não existem. Então, parecia que era isso. E, tipo, todo mundo na família tinha algo parecido. Então, parecia que, acho que o assunto hereditário vinha por aí. E depois, bueno, obviamente, spoiler alert, depois leva para o lado da possessão mesmo. Não, pode falar. Confirmando que era realmente, não somente algo hereditário quanto a trauma psicológico, mas também tinha possessão mesmo. Então, pois é. Exatamente isso. O Hereditário vai para esses dois lados. E eu gosto muito disso, porque ele no final prova que realmente existia. Eu não posso chamar de maldição, né? Aquele ritual dentro da família. Mas se você quiser, você pode pegar pro outro lado do psicológico também. Se você quiser. Sim. Mas existe a história. Eu gosto assim. Sim. Eu não gosto quando ele deixa o final 100% aberto. Hereditário não deixou. O mito desse demônio. Hereditário não deixou igual Midsommar. O mito desse demônio Paimon existe. Se vocês pesquisam, não lembro em que parte do mundo, esse demônio Paimon, a entidade, esse mito dessa entidade existe. Tanto assim que tem vários detalhezinhos. Esse é o bom de nova geração de filmes de terror que eu gosto. Tem vários detalhezinhos que você pega no momento e pensa, que porra é essa? E depois começa a averiguar e diz, olha só por que era aquilo. Aquela cena que o adolescente, o cara, fica na escola possuído, começa a se bater sozinho e a fazer caras e movimentos estranhos. É porque se você pesquisa nesse Paimon, tinha como o braço esse mais elevado e tinha, ele gostava de possuir como era, gostava de possuir almas mais de homem que de mulher, uma coisa assim. Não lembro agora bem, desculpa. Acho que era o contrário, porque ele ia possuir a menina, né? Depois que ele passou por ele. Ele possuiu a menina para depois possuir o... Isso, usou a menina de ponte. Porque viu que no final, no curto falam, no começo tinha esse corpo fraco, porque era uma menina, era pequena, estava doente. E o que aconteceu? O espírito queria sair. Tanto assim que o culto foi marcando lugares. Quando foram para a festa, mostraram um poste de luz, tipo uma coisinha que era o símbolo de Paimon, e a gente ficou, que porra é essa? Já a gente viu isso no negocinho da velha. E quando voltaram, bateu aí mesmo, e essa cena achei muito boa, porque você sabe que vai dar alguma merda. É tipo os filmes de Hitchcock. Você sabe que alguma merda vai dar, só não sabe como, quando e por quê. E tipo, e aí dá a merda, e você pensa, tá tudo feito de um jeito tão realista, que o adolescente fica tipo chocado, tipo, que faço agora? Como explico para meus pais? Eu choro, eu grito, que faço? E quando chega o carro para casa, que mostram, tipo, que se escuta que o cara tá na casa, não consegue dormir, tá aí deitado na cama, e a mãe tipo, tchau amor, eu vou indo para trabalhar, não sei o quê. E aí chega e entra o carro e vê isso. Cara, que nem mostra o que vê. Isso eu gosto também, que não seja sobre-expositivo. Você já vendo a cara do cara traumatizado, na cama deitado, e já escutando que a mãe está entrando no carro, vai dizer, puta que pariu quando veja aquilo. Nossa. Foi um plot twist. Nossa. Não, Midsommar eu até falei que eu preciso ver mais algumas vezes, porque o filme é complexo, né? Tem muita coisa ali que eu só vi uma vez. Eu não, por exemplo, aquela parte no final, quando eles mostram o ritual, eu não entendi quase nada daquilo. Entendeu? Então, tipo, eu tenho que ver mais uma vez, pra pelo menos ver o que eu acho do filme, né? Porque eu assisti ontem. O filme. Exato. E 2 horas e meia de filme, né? Acho que 2 horas e meia. É isso aí. 2 horas e 35. É grande. 2 horas e 35. Eu gostei desse filme por causa da quebra de paradigma, né? Porque a gente sempre vê filmes à noite, né? Todo filme de terror. E eu não lembro de nenhum... diferencial de Midsommar. Não, é o grande diferencial eu assisti disso. meia-noite. Eu dei play meia-noite ontem. Não é isso. O filme em si, ele se passa todo à luz do dia. Né? Não tem lugares escondidos. Tudo meio que tá à mostra ali. E mesmo assim, você tem a tensão
toda dos personagens, a tensão da trama em si, que você sabe que ali tem alguma coisa errada, mas o fato de estar tudo à luz do dia meio que te relaxa, ao mesmo tempo que você fica tenso esperando que alguma coisa aconteça à noite, coisa e tal, quando isso não acontece. É aquela famosa quebra de expectativa, ou seja, é um filme que ele tira um pouco do nosso conforto de ver terror à noite, esse tipo de coisa. Então achei Com monstros, muito... isso. Isso é o gabarito. Isso é o gabarito do diretor, que é o mesmo de Hereditário, né? Porque, por exemplo, Hereditário é um filme muito mais escuro, muito mais próximo, né? Exato. E o Midsommar não, ele é um filme mais colorido, iluminado, longe, né? As coisas longe. Mas vocês veem, eu não sei se é impressão... Mais abertos. Isso, eu não sei se é impressão minha, mais aberta, mas a fotografia desse filme, ele me parece que ela tem uma certa saturação um pouco, eu não vou dizer exagerada, mas eu acho que é mais incrementada mesmo. Ela te dá uma certa irritação o dia. Eu não sei se é só isso. Relaxamento, Tá. É pra isso, como que É pra isso. Isso. Tanta luz que incomoda. Parece que sempre é meio-dia. Sim, porque realmente na parte nórdica, onde está analisando, acho que era Suécia ou Noruega, Suécia, acho que era, tem uma época do ano que tem tipo somente 2 horas de noite em toda a noite. O resto é dia, porque como está quase no Polo Norte, chega uma época do ano, que é verão, que não dá quase noite. E depois tem outra época do ano que é só noite quase. Por isso dizem que tem tanto suicídio na Noruega. Sim. Estamos sendo um dos países, Noruega e Suécia, com melhor IDH, com menos desigualdade, que é muito bom para viver. Um dos países com mais suicídio, porque tem quase 6 meses inteiros de noite, então, e outros 6 meses inteiros de quase 6 inteiros de dia. Mas uma coisa que me deixou Midsommar com Hereditário em conjunto, se bem tem diferenças, o que eu acho em comum com os dois, eu quero ver o que acham. Acho que os dois falam, de diferente jeito, de relacionamentos abusivos. Hereditário, relacionamento abusivo de família. Tipo, uma mãe que era hiper tóxica, hiper abusiva, tipo que primeiro, o filho é adolescente, quer ir a transar, fuma maconha, deixa em paz, e aí diz, não, leva tua irmãzinha. Que tem a ver irmãzinha de 10, 11 anos com meia doença, no meio de uma festa? Era óbvio que ia dar alguma merda. Primeiro, ela aí obrigando a ir a ver. E o pior é depois, tipo, ela gritando na mesa, ficando cada vez mais louca e culpando o filho. E tipo, ela já estava traumatizada, fazia todas miniaturas das coisas. Esse assunto das miniaturas que também eu acho que muitos que analisam dizem isso, que é como para dar a entender como que era o Paimon jogando tipo de... como se fossem puppets. Marionete. Marionete. Dice que era para sugerir isso. E outra coisa de relacionamento abusivo é que toda essa porra começou pela velha, a avó da família, que ela vendeu alma a este Paimon, a este culto segredo e diabólico. Então toda a família ficou fugida. Tanto assim que o marido e o filho, todos tinham se suicidado. Tanto assim que esse amigo que contei, Adrián, tem uma história muito parecida. Por isso quando assisti o filme ficava arrepiado, porque eu falei para Ana, a irmã dele, e falei, você assistiu esse filme? Eu falei, é muito parecida a história de meu amigo. Tipo, tinha um amigo que estava limpando a escopete, que sem querer se matou. Outro que se suicidou desde o segundo andar e caiu nas grades aí da casa. Tipo, me lembrava muito a história da família dos amigos. E era muito isso, era como que algo parece que tinha, que um se suicidava, outro também, outro algo muito pesado, outro ficou doido. E Midsommar o que me faz conectar é que nesse caso não é família que é tóxica ou que é super abusiva, o relacionamento todo, mas que um cara que é assim e uma menina que também é um pouco assim. Porque, tipo, pensa, se suicidaram os pais da menina, né? No começo. Essa menina Florence, que eu acho tão bonita e boa atriz. Se suicidaram e depois ela estava como, claro, com muito medo, estava triste, muito mal. E estava como, ela sendo um pouquinho tóxica com o namorado, mas o namorado também sendo muito pior ainda, muito mais, como se diz agora,
como dicen las meninas agora esa palavra? Embuste, muito embuste, cara. Em vez de dizer, olha, eu te acompanho como amigo, sei que tá triste, mas vamos nos separar, eu já não te amo mais. O cara tava combinando com os amigos de putaria suecas. É verdade. 2 metros, a pegar loiras na festival aí da... Não, inclusive, o nome do cara era Pelé. Não sei se vocês viram, o nome do cara era Pelé. Ah, sim. Não, o nome do ator, que tava até conversando com a protagonista sobre o relacionamento dela, esse trem. O ator se chama Pelé, porque, por exemplo, eu tava até vendo isso. Sim, porque ele é um ator sueco. E o Brasil ganhou em 58 na Suécia, né? O Rodrigo pode falar. Então, o Pelé é muito famoso lá. O Pelé é muito famoso lá. Entendeu? O Pelé é muito famoso lá. Então tem muita gente que pode ter esse nome. Galera, e esse ator se chama Pelé. Interessante. Sim. O cara... Interessante mesmo. Negado, cara, não sabia esse dado. Sim, Pelé, em 58 tinha 17, fez 6 gols em 4 jogos sendo suplente. Pô, interessante, não sabia disso não. Cara, que legal. Galera, batemos o nosso horário, conseguimos cumprir a nossa meta, mais uma conquista desbloqueada. Fala aí. Rapidinho, só para citar três diretores que eu acho que foram bem assim, vamos dizer assim, primordiais para o gênero terror. Sam Raimi, Wes Craven e o George Romero. Sim. Com certeza. Com certeza. George Romero falou aqui já no começo. Sam Raimi, George Romero e Wes Craven, sim, especialmente para filmes mais maravilhoso. Sim. Beleza, galera. Antes de tudo, tenho que agradecer a todo mundo por esse podcast que rendeu bastante, foi bem legal, entendeu? Convidados novos. Antes eu tenho que dizer que o link do canal de todos vai estar aqui na descrição. E eu pedi que vocês se despeçam. Vamos aqui pela ordem. Vamos lá, Danilo, começa por você. Enfim, né? Muito bom bate-papo, como sempre. Obrigado aí, Elson, Denise, né, pela oportunidade de novo. E... Nossa, muito bom falar sobre filme de terror, principalmente os filmes antigos, né, que pra mim são os melhores, igual a gente falou, né, anos 90, anos 70 ali, né, de 70 a 90 ali são os filmes que eu mais gosto, principalmente a Hora de Terror também, né, os primeiros filmes, pra mim sempre foram bons nesse sentido aí que a gente tava falando. E obrigado a todos, obrigado pelo ótimo bate-papo aí. E nos vemos na próxima. Isso aí. Denise? Então, galera, foi muito bom estar com vocês de novo. E falar sobre os clássicos do terror, os clássicos e os atuais também, né? Aqui a gente mesclou um pouco de tudo. E agradecer a nossa convidada de hoje, a Cat. Obrigadão, Cat. Eu queria muito me despedir de vocês olhando, né, pra câmera, pelo menos, mas muito obrigada pelo convite. Foi muito divertido, adoro falar sobre terror, principalmente os mais antigos, né, que são os melhores. E brigadão aí, gente. Valeu. Alguém discorda disso, né, que os mais antigos são os melhores. Uma risadinha aí que eu ouvi. Olha só, não tô dizendo que não tem filme atual bom. Não é isso que eu quero dizer. Tem muitos atuais que são bons. Eu tô com você, Kátia. Tá aí, todo ó. seu direito, o Kátia tá todo seu direito, está errado. Rodrigo, manda ver aí, Rodrigo. Parte concordo. Galera, valeu, muito obrigado. Olha, gostei demais de estar participando com vocês. Eu tava devendo também uma participação aqui no Hitcom. A vida tá corrida, principalmente chegando no final do ano, mas graças a Deus consegui estar aqui com vocês para falar de filmes, que é uma das minhas paixões, principalmente filme de terror, que virou minha paixão em 1996 com Resident Evil. Quem diria que um jogo de videogame... Quem diria que... Resident Evil pra você, Silent Hill pra mim. Eu comecei Silent Hill em 2001, ué.
Eu sou tão Ele e fanboy, esse Resident Evil dele. eu sou tão fanboy de Resident Evil, tão fanboy que eu pago R$300 no jogo que tá lançando. Se for lançar hoje Resident Evil, novo jogo, eu tô comprando. Sabe? É o único jogo. Caramba, Rodrigo. Não, mas é isso aí. É isso aí. Não, Não, assim, mas é é bom, o é bom, Rodrigo. É bom. Mas, Danilo, Então, é o único jogo da face da Terra que eu me comprometo a pagar esse preço. Eu não pago mais nenhum. Tá? Só isso tem pra dizer. Mas valeu, galera. Forte abraço pra todos vocês. Cat, beijão. Valeu pela sua presença. Muito bom ter você aqui. Uma expert aqui em filmes de terror que acompanha o canal dela. E manda um beijo pro Andy, a bolinha de pelo mais fofa do mundo. Agora ele não tá aqui, eu mando. Vitor, manda ver. Pessoal, muito obrigado novamente, muito divertido, muito legal trocar ideias sobre filmes, hoje sobre filmes de terror. Feliz Halloween para todo mundo. Simplesmente nada, mandar um abraço, curto muito trocar ideia com vocês, um prazer te conhecer, Kachi. Prazer é meu. A gente depois está convidada para fazer alguma live, assim como todos vocês, um a um, vamos fazer lives depois no meu canal também, que o nome é Cine que nos mira, um canal de Instagram. Já fiz lives sobre alguns desses filmes de terror que falamos hoje. Cine que nos mira, que quer dizer cinema que olha pra gente. E o meu Instagram pessoal é victor.maldo.potenzoni9. Mando um abraço grande daqui da Austrália, muita força e boa noite para todos. É isso aí. Estoy correndo. Boa noite. Estoy correndo. É isso aí, galera. Estoy voltando do trabalho. Isso aí, galera. Meu muito obrigado. Até a próxima.